Pronto, meu povo. Gravando de novo aí, bom dia para todo mundo, para ficar registrado, já que vai para o YouTube. Hoje chegamos ao fim de uma saga quase que uma epopeia. E hoje, galera, a gente finaliza nosso capítulo 20 e, 26. Vai ficar tocando o telefone, não tô nem aí. Capítulo 26, se não me engano é esse o capítulo, e a gente fecha com a mistura, galera, dos circuitos, tá? A gente vai misturar agora circuito com resistência e capacitores. A gente chama esses circuitos de circuitos RC. Lá em Eletromagnetismo 2, quando vocês forem fazer o curso, existe um outro cara chamado indutor. E a indutância é calculada com uma letra L. Aí vocês vão ter o que a gente chama de circuito RLC, que aí é a mistura dos três caras, o resistor, o capacitor e o indutor, beleza? Mas como o indutor ele trabalha com campos magnéticos, aí não é o foco desse curso de eletromagnetismo 1, então a gente só vai até capacitor, temos o circuito RC e vamos ver como é que esse cara funciona. Lembrem que, qual é a grande função da resistência dentro de um circuito? É esquentar, só. E qual é a grande função do capacitor? É acumular cargas. Então, quando você coloca um resistor e um capacitor em conjunto dentro de um circuito, cada um vai ter a sua função lá dentro, tá bom? Mas vamos com calma. Nós temos, galera, na verdade, dois processos por capacitor. Deixa eu compartilhar. Pronto. Então tá aí. Na verdade, nós temos então dois processos para o capacitor dentro de um circuito. RC. Galera, primeiro, um capacitor, ele é um cara que vai acumular cargas. Só que para você acumular cargas, você vai então carregar ele. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você liga um capacitor descarregado num circuito, a primeira coisa que você vai fazer é carregar esse capacitor. Então, o primeiro processo é a carga, é o processo de carga do capacitor. Eita, esqueci de falar para vocês de amperímetros e voltímetros, né? Me lembra no final da aula de eu falar isso, galera? Senão eu vou esquecer. Então, ó, carga do capacitor. A gente precisa carregar esse capacitor. Como é que eu faço isso? Eu vou ter aqui o... Deixa eu ver um desenhozinho. Esse desenhozinho. Pronto. Ele não fica completo. Aqui. Então, olha só o que vocês têm aí. Vocês têm uma fonte, tá? Essa fonte é ideal, vocês estão vendo que não tem resistência interna. Aí uma chave onde ela pode conectar ou no ponto A ou no ponto B. Se você conecta no ponto A, você está ligando o resistor e o capacitor junto com a fonte, todos em série. Faz sentido, né? Só que aí, nesse momento, galera, o seu capacitor está inicialmente descarregado. Ou seja, a carga dele é zero. Nesse momento, gera uma corrente elétrica. Então, nós vamos ligar a chave aqui, ó, no ponto A. Vou fechar aqui. E aí nós vamos ter um capacitor descarregado e vamos ter uma corrente elétrica sendo estabelecida aqui. Beleza? A corrente elétrica, então, vai girar no sentido horário. Aí você fala, olha, professor, mas tem corrente elétrica no capacitor? Tem. Por quê? Porque nesse momento, galera, ocorre um processo de carga do capacitor. Então, você está tendo acúmulo de carga. A carga vai se acumulando. Então, dentro do capacitor,
vai surgindo um campo elétrico que vai aumentando de intensidade à medida que as cargas vão sendo acumuladas. Aí, nessa região, dentro do capacitor, que tem um isolante, em que nós não temos corrente, não temos cargas sendo passadas por ali, mas como nós temos um campo elétrico com um aumento de valor de intensidade, então nós temos um campo elétrico variável, nós vamos chamar que esse campo elétrico variável lá dentro, ele produz um efeito similar a uma corrente, tá? Então nós vamos ter uma espécie de corrente de deslocamento aí dentro, e isso faz com que a corrente elétrica seja estabelecida no circuito como um todo, e ela fica girando aí. Só que essa corrente, ela não é constante. Ela é uma corrente que depende do tempo. Tudo bem, galera? E ela depende do tempo justamente por isso, porque à medida que ela vai sendo estabelecida, você vai acumulando carga, vai acumulando carga, vai acumulando carga. Só que essas cargas que você está acumulando aqui, percebam, são cargas positivas, não é isso? E aí, do outro lado, ficam cargas negativas. Isso faz com que, quanto mais cargas você acumule, mais difícil fica para a corrente passar. Então, você tem uma corrente que, à medida que o tempo passa, ela vai ficando mais fraca. Beleza? Mais fraca, até que você espere um tempo suficiente, galera, em que essa corrente ela se anula. Quando essa corrente elétrica se anular, isso quer dizer que o seu capacitor está carregado, em equilíbrio com o circuito. Nesse momento, galera, a diferença de potencial nas placas do seu capacitor equivale à força eletromotriz da bateria. Tudo bem? Então, nós vamos conectar de novo, hein? Nós vamos conectar a chave no ponto A. Enquanto você conecta a chave no ponto A, você estabelece uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai carregar o capacitor. Só que à medida que o capacitor carrega, essa corrente vai diminuindo de intensidade, até que chega um ponto em que a DDP nos terminais do capacitor é igual, vou botar aqui, ó, é igual à força eletromotriz da bateria. Quando isso acontece, a corrente elétrica é zero. É zero, não tem corrente elétrica. Isso quer dizer que a resistência não está esquentando, mas o meu capacitor está completamente carregado, beleza? E a diferença de potencial nos terminais do meu capacitor é a força eletromotriz. Bom, feito isso, eu posso agora aplicar a lei de Kirchhoff, né? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff, galera, no momento em que nós estamos carregando o capacitor, tá? Antes de chegar o momento em que a corrente se anula. Então, eu vou botar aqui, ó, pela lei de Kirchhoff. Como é que fica a nossa lei de Kirchhoff? Vamos com calma. Começamos pelo gerador, então o gerador vai dar uma força eletromotriz. Beleza, menos R vezes I, porque tem uma resistência ali. R vezes I. Menos a diferença de potencial do capacitor. Pronto, dei a volta, isso é igual a zero. Beleza? Isso vocês já estão acostumados. E quem é esse VC? A diferença de potencial no capacitor nada mais é do que a carga que o capacitor possui dividido pela capacitância que ele tem. Não é isso? Vocês já viram isso também. Se eu jogar essa equação do VC, galera, dentro da equação do circuito e isolar o RI, vai ficar mais ou menos assim, ó. R vezes I vai ser igual, já vou trocar o sinal, hein? Força eletromotriz menos o VC. E o VC é a carga dividido pela capacitância. Tudo bem aqui, né? Vamos passar essa resistência dividindo? A corrente, então, ela vai dar força eletromotriz sobre a resistência menos a carga dividido por RC. Tá bom? Eu vou chamar essa equação de 1, porque nós vamos trabalhar um pouquinho com ela antes de passar para frente.
Vamos lá para cima. Então, eu vou fazer duas análises, galera. Primeira análise que eu vou fazer é quando a gente tem o tempo inicial. Em t igual a zero, o que é isso? É o momento em que eu ligo a chave no ponto A e eu abro o cronômetro. E eu começo a registrar a corrente elétrica. Só que nesse momento, no tempo igual a zero, o capacitor estava descarregado. Então, em t igual a zero, o capacitor encontra-se descarregado. Não é isso? Logo, a carga dele é zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você olhar para a equação 1, olha para a equação 1, quando eu jogar a carga igual a zero, vai sumir o termo Q sobre RC, e eu vou ter que uma corrente I vai ser igual a força eletromotriz dividido por R. Esse I, galera, é a corrente quando o tempo era zero. Então, nós vamos chamar essa corrente de I0. Né? Nada mais justo. É a corrente inicial do meu circuito. Muito bem. Agora, vamos esperar um tempo suficientemente grande? Então, eu vou botar assim, ó, após... Opa, deixa eu escrever de outro jeito. Então, olha, após algum tempo... O que vamos ter? A gente espera que o capacitor fique carregado. Então, o capacitor é completamente carregado. Completamente. Não é isso? Só que quando isso acontece, a gente sabe que a corrente se anula, né? Então, anulando a corrente. Beleza. Aí volta lá para a equação 1 de novo. Se eu jogar a corrente igual a zero, eu vou ficar assim, ó. Zero é igual a força eletromotriz sobre R menos carga sobre RC. Certo? Em outras palavras, a gente pode igualar essas duas quantidades aí. Então, a força eletromotriz sobre a resistência é igual a carga sobre RC. Posso mandar o R embora. E a gente chega numa equação interessante, galera. A carga do capacitor vai ser igual ao produto força eletromotriz vezes a capacitância. Porque não é nenhuma surpresa, né? Por quê? Porque você espera que, ao final do processo, lembrem que a carga de um capacitor é dada pela diferença de potencial VC vezes a capacitância, né?
Então, eu estou multiplicando V vezes C. Deixa eu tirar esse Czinho daqui de baixo, porque senão vai ficar esquisito. Então, a carga do capacitor é V vezes C. Mas se no final do processo a diferença de potencial do capacitor é igual à força eletromotriz, então eu vou ter que multiplicar a força eletromotriz vezes C. Esta carga corresponde à carga final. Eu vou chamar então de QF. Tá? Posso dar um nome para ela, vou chamar de VF. Muito bem. Aí, agora nós vamos usar o fato que vocês já conhecem. Então, olha aí, usando o fato que o I, galera, que é a minha corrente elétrica, nada mais é do que a taxa de variação da carga em função do tempo. Ok? A equação 1 fica dada por... Aí vamos lá. Lembra que a equação 1, vou voltar aqui para vocês captarem ela. A equação 1 é I é igual a E sobre R menos Q sobre RC. No lugar do I, eu vou colocar a derivada, dQ dt. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. dQ dt é igual a força eletromotriz sobre a resistência menos a carga sobre RC. Tudo bem, galera? Aí, tudo mágico, né? Nada muito especial. Vamos colocar, para facilitar a nossa vida, um termo em evidência ali, ó. Eu vou chamar então dq sobre dt. Vou botar 1 sobre RC em evidência, de maneira que vamos ficar do lado de cá, força eletromotriz, eu tenho que botar a capacitância, porque antes não tinha, né? E eu tirei para fora, então vai ter que aparecer um C, menos Q. Menos Q. Show de bola. Então, como isso é uma equação diferencial, eu preciso separar o termo que tem Q para um lado e o termo que não tem Q para o outro lado, tudo bem? Então, ficamos assim, ó, dQ dividido por SC menos Q, isso tem que ser igual a quem? dt sobre RC. Aí, galera, como a minha variável Q ela está negativa, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal, tá? Então, eu vou inverter o sinal da parte de baixo, só para a gente ter uma equação diferencial mais corretinha, fisicamente falando. Então, eu vou inverter aqui, vai dar Q menos SC, mas aí o preço a pagar é botar um sinal de menos aqui no outro, né? dt sobre RC. Senão, a gente está escrevendo coisas diferentes. Muito bem, o que a gente faz agora? Integra. Integra do lado esquerdo dq sobre q menos SC. Isso tudo tem que ser igual a menos a integral de dt sobre RC. Professor, quais são os limites? Ora, do lado esquerdo, galera, a gente está integrando desde o começo, onde o seu capacitor está descarregado, ou seja, carga zero, até o momento onde ele adquire uma carga Q. Uma carga Q qualquer. Depois de um tempo muito grande, essa carga Q vai ser a carga final. Mas isso é uma condição de contorno, né? Eu estou querendo uma carga arbitrária. E o meu tempo, ele vai de zero até um tempo também arbitrário T. Beleza, galera?
Bom, como é que você resolve essa integração aí? Eu preciso fazer primeiro a mudança de variáveis, não é? Acho que dá para fazer aqui embaixo. Vamos fazer a seguinte mudança de variável. Vamos escolher, então, vou botar de verdinho. Eu vou escolher que o meu U, ele vai ser Q menos SC, de modo que o D1 é igual a simplesmente DQ, ok? E aí a gente faz os limites. Quando a carga é zero, isso quer dizer que o meu U, olha lá, se a carga é zero, o U vai dar menos SC, ok? Acompanhando? Se a carga atinge o valor final, que eu por acaso chamei de Q, então o meu U, ele volta a ter a cara que eu já tinha descrito, Q menos SC. Então, com essas substituições, ficamos assim. Então, ó, integral de du sobre 1, limite de integração menos SC até Q menos SC. O lado de lá não precisa nem pensar muito, né? Isso aqui é uma integral de dt sobre RC de 0 a t. Muito bem, galera. A integral de 1 sobre x dx é o ln de x. Então, ficamos assim, ó, ln de 1 entre SC até Q menos SC. Isso tudo é igual, então a menos. O zero vai embora, né? Porque o zero ele mata tudo. Então, ele não faz parte da nossa conta. Eu só pego o limite superior. T dividido por RC. Bom, vamos trabalhar o lado esquerdo. O lado esquerdo vai dar ln do primeiro, Q menos SC, menos ln do segundo, menos EC, igual a menos EC, ok? Faz a propriedade do logaritmo. Logaritmo de uma coisa menos o logaritmo da outra coisa é o logaritmo das duas coisas divididas. Então, ficamos com ln agora de um cara só, que é o Q menos EC dividido por menos EC. Tudo isso é igual a... Oxi, aqui era T sobre menos, né? Então, menos T sobre RC. Muito bem, galera. Aí agora a gente aplica aquela propriedade do logaritmo, né? Ó. Se eu tenho que o ln de A é igual a B, como ln é um logaritmo na base E, então eu tenho que E elevado a B é igual a A, não é isso? Então, vou fazer a mesma coisinha aqui. Então, E elevado a menos T sobre RC é igual a Q menos SC dividido por menos EC. Bom, passa o menos EC multiplicando, e fica menos EC vezes E elevado a menos T RC é igual a Q menos EC. Ok?
Bom, se eu isolar o Q, eu vou ter que Q é igual a SC menos SC elevado a menos T sobre RC. Pronto, aí agora eu posso botar esse SC em evidência e eu tenho a minha equação da carga do capacitor, não é isso? Vou botar assim, ó. Carga que depende do tempo é igual força eletromotriz, capacitância, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Certo, galera? Se você quiser olhar para isso, como sendo assim, ó, a carga que depende do tempo é igual a... Quem é esse EC? Lembra que ele é a carga final? Então, é a carga final do seu capacitor que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Certinho? Aí perceba o comportamento, né? Quando T é igual a 0, essa exponencial dá 1. Porque você vai colocar 0 no dado T. Aí vai ficar 1 menos 1 no parênteses, a carga vai dar 0. Então, a Q de 0 é 0. Faz sentido, porque está descarregado. Se você pegar o tempo e levar ele para o infinito, você vai ter exponencial de menos infinito. Isso é a mesma coisa que a exponencial de 1... isso é a mesma coisa que 1 dividido pela exponencial de um número muito grande, que dá 0, né? E aí você vai ter a carga final. Certo, galera? Então, essa é a equação da nossa carga acumulada no capacitor. E a corrente? Bom, a corrente é fácil, ó. Portanto, a corrente é... Sabemos que a corrente, galera, I, ela nada mais é do que a derivada de Q em relação a T. Então, eu preciso derivar a equação de cima, não é isso? Vamos lá? Vou ficar I é igual... vou botar assim, ó, D, dt, de todo mundo lá, de Ezinho C, 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Beleza. Galera, a derivada da primeira parte vai dar 0, né? Então, a derivada só vai bater, na verdade, lá na exponencial. Não é isso? Porque é a parte que tem 1, pouco importa. Pouco importa. Quando a gente derivar aquela parte lá, eu já tenho um menos do sinal de menos é C, que multiplica a exponencial. Quando a gente derivar a exponencial, vai cair um menos 1 sobre RC. Beleza? Essa é a derivada da exponencial. Só que aí, como a derivada da exponencial é a derivada do expoente vezes a própria exponencial, aí. Logo, galera, logo a corrente elétrica, que também depende do tempo, vamos chamar de I de T, é dada por menos com menos é mais. C com C, morreu. Então, isso aqui vai dar epsilon sobre R vezes E elevado a menos T sobre RC. Tá bom? Então, descobrimos aí a equação da corrente elétrica e a equação da carga acumulada no capacitor. Vocês estão vendo que o tempo todo aparece um produto de dois números, que são dois números que fazem parte do seu circuito, que é o número R e o número C.
Esse produto RC, ele aparece com tanta frequência, esse, inclusive, é um dos motivos da gente chamar esse circuito de circuito RLC. Ou, circuito RC, desculpa. Tá bom? E se você for parar para ver bem, galera, esse circuito RC, esse valor RC, é uma grandeza que tem unidade de tempo. Se você multiplicar os dois, você vai ter uma unidade de tempo. Tá bom? Dá para ver pela exponencial, né? Você está dividindo um tempo por RC. Como a exponencial tem que ser adimensional, então o denominador tem que ter a mesma dimensão, né, do numerador. Então, daí a gente define um cara novo, vocês vão acabar usando bastante ele, chamado de constante de tempo. Então, vamos lá. Quem é a constante de tempo? Eu vou escrever aqui e depois eu vou explicar. Então, essa constante de tempo, ela representa o intervalo de tempo intervalo de tempo que o capacitor leva para atingir 63%, já vocês vão entender o porquê desse número, tá? 63% da carga final após a corrente ser estabelecida, tá? Então, após a corrente ser estabelecida. Beleza? Quem é essa constante de tempo, então? Como eu estava dizendo, essa constante de tempo, eu vou chamar de uma outra letra, eu vou chamar de tal, tá? Porque é um T também. Isso vai ser o produto RC. Vamos lá? Se você pegar essa equação, galera, e substituir na da carga, olha só, a carga em função do tempo, ela vale epsilon C, que multiplica 1 menos E elevado a menos T, sobre RC. Mas quem é o RC agora? É o tal. Ok? Vamos fazer uma conta rápida. Se eu substituir no lugar do tempo o tal, a gente vai ficar com E vezes C, que multiplica 1 menos E elevado a... Galera, no lugar do T coloca tal. Aí fica tal dividido por tal. Dá menos 1. Beleza? Então, essa carga, depois de um tempo tal,
vai ser a força eletromotriz vezes a capacitância, que multiplica 1 menos 1 sobre E. Não é isso? Porque a exponencial negativa, você faz o cara ir para o denominador. E esse é o número de Euler, que é aquele 2,787. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que a carga após um tempo tal corresponde a 0,63. Deixa eu começar outra coisa. Da carga final, né? Que é esse aqui, εc. Ou seja, então esse Q de tal corresponde a 0,63 da carga final. Tá bom? Então, a cada tempo tal que passa, a cada tempo tal, não, desculpa. Do tempo inicial igual a zero até um tempo tal posterior, o seu capacitor acumula 63% da carga. Esse tempo tal, galera, ele dá uma ideia para você de quanto o seu capacitor demora para carregar, né? Porque vamos supor que esse tempo tal é de 1 segundo. Isso quer dizer que após você ligar o seu capacitor, 1 segundo depois, ele adquire 60% da carga. Ah, mas se esse meu capacitor ele tem um tempo maior, de 10 minutos, então ele é um cara que demora demais para carregar. Ele demora 10 minutos para atingir 60% da carga. Beleza? Agora, vamos para o outro ponto de vista. Deixa eu ver se vocês estão com a dúvida aqui. Não, né? Tudo tranquilo. Então vamos estudar a descarga do capacitor. Essa foi a carga dele, né? Agora vamos ver como é que é a descarga do capacitor. Deixa eu só ver a letrinha, a cor que eu coloquei azul escuro. Então, descarga do capacitor. Descarga do capacitor. O que é a descarga, galera? Eu vou colocar de novo o desenho para vocês enxergarem o seguinte. Aqui está o seu circuito lá, né? Só que agora você vai conectar depois que o capacitor estiver carregado. Vamos considerar que ele está carregado com a carga final, a diferença de potencial dele é a diferença de potencial lá da fonte. E aí vamos supor, então, que agora a gente faça isso, ó. Eu vou conectar a chave na posição B. Ao conectar a chave na posição B, a fonte, galera, está fora. Ela não faz mais parte do circuito. Então, eu não tenho mais uma alimentação no circuito. O que vai acontecer? As cargas elétricas que já estavam acumuladas aqui, ó, elas não tem mais nada que force elas a ficarem lá, porque não tem mais uma fonte empurrando elas. Não tem uma força eletromotriz que empurre elas. Então, essas cargas elas vão começar a ser liberadas do circuito, e o circuito agora é quem? É a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica vai receber essa quantidade de carga vindo do capacitor e vai fazer o quê? Vai esquentar. É nesse momento, galera, que é colocado aquelas placas do desfibrilador, que você já deve ter visto em filme e tal. O desfibrilador é isso, é um capacitor. Você carrega ele até a energia que você quer, depois você pega e coloca no corpo da pessoa. E nesse momento, o corpo da pessoa funciona como uma resistência e o seu capacitor libera essa quantidade de carga acumulada direto para o seu coração. Porque aí você reorganiza, né, de acordo com a carga correta, você reorganiza as cargas das paredes do seu coração e ele volta, então, a contrair de maneira compassada, beleza? Porque antes ele estava com fibrilação, você vai desfibrilar
o seu coração. É nesse momento aí. O capacitor, ele serve para isso. Você carrega ele e depois você descarrega ele. Aí você fala, professor, mas qual é a utilidade de você ficar jogando, fazendo o capacitor funcionando como descarga de corrente? Por que você não coloca a bateria lá? Um motivo muito simples, galera. A bateria, ela fornece corrente elétrica, primeiro, constante, e segundo, uma corrente lenta, de baixa intensidade e durante muito tempo. O capacitor não. O capacitor ele libera uma grande quantidade de carga, então é uma intensidade de corrente bem alta, só que num tempo muito curto. Sacou? É um pico de corrente, depois acaba. O capacitor ele faz isso com o sistema. Beleza? A equação da lei de Kirchhoff, galera, não vai mudar. Vai ficar igual. A diferença é que agora você não tem mais a força eletromotriz, não é isso? Então, a sua equação agora ela vai ficar assim, ó. Menos R vezes I, menos a DDP do capacitor, é isso que a gente chama de Q sobre C, igual a zero. Professor, o que acontece? Diga. O que acontece com a velocidade de deriva quando o capacitor é ativado? A velocidade de deriva, pelo menos a velocidade inicial de deriva, ela continua sendo igual a que era antes, porque percebam que a força eletromotriz da bateria passa a ser a diferença de potencial do capacitor, certo? Então, na hora que você desliga o capacitor, inicialmente o capacitor está com a mesma força eletromotriz da bateria. Então, vai empurrar os elétrons com a mesma força, digamos assim. Então, inicialmente, a velocidade de deriva é igual. Por quê? Porque o campo elétrico no interior do fio é igual. Mas, depois, né, ao passar do tempo, essa velocidade de deriva vai diminuindo. Por quê? Porque você vai ter um campo elétrico que vai caindo, porque a corrente vai caindo. Quando eu falo que a intensidade de corrente é muito alta, isso não está associado, Thales, à velocidade dos elétrons. Isso está associado ao fluxo de elétrons, está associado a quantos elétrons estão passando num determinado intervalo de tempo. Então, eu tenho muitos elétrons passando num curto intervalo de tempo. Mas isso não quer dizer que eles estão mais rápidos do que antes, sacou? Eles só estão vindo com mais quantidade. Faz sentido? Faz. Valeu, professor. É nóis. Então, voltando para cá, o que eu vou ter, galera? Eu vou ter que o I, de novo, é a derivada da carga em relação ao tempo. E aí a gente vai escrever a equação assim, né? Ó, Q sobre C, eu vou isolar a carga. Q sobre C passa a ser igual, então, a menos R vezes I. E o I é dQ dt. Beleza? Vamos de novo separar as variáveis. Vou deixar o que tem Q de um lado e o que não tem Q do outro lado. Isso vai ficar assim, ó. dQ sobre Q é igual a menos 1 sobre o dt, né? dt sobre RC. Ok, galerinha? O que a gente faz aqui? Integra de novo. Só que agora ficou mais simples, né? Então, eu vou fazer uma integração de dq sobre q. Isso vai ser igual a menos dt sobre RC. Opa, integral, né? dt sobre RC. Agora, só cuidado com os limites de integração, hein, galera? Porque agora é o seguinte, nós estamos descarregando o capacitor. Então, o capacitor, ele no tempo inicial, ele já estava carregado. E ele estava carregado com uma carga que eu vou chamar de Q0, porque isso aqui depende das condições iniciais, né? Então, nós vamos integrar de Q0, que é uma carga inicial, até uma carga final aleatória.
Não vou colocar zero, porque zero é uma situação particular, né, específica. O meu tempo não. O meu tempo está correndo de 0 a t. Beleza? Então tem que tomar cuidado com essas coisinhas aí. Não temos mais espaço, vamos lá para cima. Beleza, então a integral de dq sobre q vai dar o ln, não é isso? Agora eu acho que eu já posso fazer mais rápido, né? Ó. Vai dar o ln de q menos ln de q0. Isto é o ln de q dividido por q0. Vocês já visualizam isso aí. Eu espero. Tudo isso vai ser igual agora à integral do outro lado, vai dar menos t sobre rc. Beleza? Aí faz a brincadeira da exponencial, vai ficar q sobre q0 igual a um e elevado a menos t sobre rc. Certo? Aí pronto, com isso você encontra a equação de carga, ou descarga, na verdade, né, do seu... Tem um sinal de menos aí, né, que eu perdi. Sinal de menos aqui. Você encontra a equação de descarga do seu capacitor. Vocês estão de menos não, foi não. Sinal de menos vai aparecer lá na corrente. Vai ficar assim, galera. Q de T é igual a Q0, carga inicial, vezes a exponencial. Faz muito sentido, né? Porque o capacitor começa com essa carga inicial aí, e aí ele vai perdendo. E essa perda se dá de maneira exponencial. Muito bem. E agora, e a corrente? Vamos atrás da corrente. Assim. A corrente elétrica vai ficar como, galera? É só derivar esse troço aí, né? Então, I é igual a dq dt se eu derivar aquele troço lá de cima, o que vai acontecer? Vai cair, eu vou ter um Q0, vai cair 1 sobre RC, negativo, vezes a minha exponencial, né, menos T sobre RC, e aí eu consigo escrever a minha corrente elétrica. Então, eu vou escrever assim, ó, I de T, que é a corrente elétrica, vai dar I0, eu vou juntar todo mundo como sendo um termo só, tá? I0 vezes E elevado a menos T RC. Tá bom? E quem é esse I0? Esse zero eu estou juntando todas as constantes. Menos Q0 sobre RC. Tá bom? Você fala, professor, por que apareceu esse sinal de menos aí? Você pode pensar de duas maneiras, galera. Ou você pensa que a corrente está girando no sentido contrário, né? Porque o capacitor, quando ele libera a corrente contra a força eletromotriz. É uma forma de se pensar. Ou você também pode pensar que a carga, como a carga tá caindo, essa derivada dq dt ela é negativa, porque está perdendo carga à medida que o sistema passa. Então, tem que aparecer um sinal de menos aí para indicar essa descarga, né? Porque está perdendo carga à medida que o tempo passa. Então, a derivada dq dt ela é uma derivada negativa. Então, são as duas formas de você pensar por que vai dar isso. Beautiful?
Dúvidas até aí? Tá sossegado? Entender a lógica do processo, das coisas? Hoje o quórum tá baixo, hein? Hoje tem só 14 neguinho aqui. Tem dia que isso aqui tá bombando mais. A tropa tá cansada. Bora fazer um exercício, galera? Para ver como funciona isso. Posso passar para o exercício ou vocês querem tirar alguma dúvida antes? Pode ir para o exercício, professor. Obrigado, Thor. Então, bora para o exercício. Deixa eu ver aqui um legal. Eu fiz alguns ontem, anteontem, sei lá, nem sei, mas tô perdendo a noção do tempo. Aqui do Halliday 3. Ó, esse aqui, pronto. Já tá nele. Olha só que bacana esse exercício, galera. Inclusive, vocês já podem fazer essa aqui, ó, essa sessão 27.4, todos eles de RC, tá? Circuito RC vai do 57 até o... Pronto. 69. Então, não dá para fazer nada muito espetaculoso, não. Tem só algumas equações diferenciais aí que são fáceis de você calcular. E aí, o que dá trabalho, galera, é interpretar, tá? Vamos então para essa questão 62, e aí eu vou deixar vocês fazendo os outros exercícios, e eu não estou esquecendo, eu vou terminar a aula falando de aparelhos de medidas que eu esqueci, tá, de falar para vocês. Então, olha aí, a figura 2764 mostra, então, o capítulo 27, tá? Falei 26, está errado, 27. Mostra o circuito de uma lâmpada piscante, como as que são usadas nas obras de estrada. Uma lâmpada fluorescente L de capacitância desprezível é ligada em paralelo com o capacitor C de um circuito RC. Existe uma corrente na lâmpada, olha só, hein? Existe uma corrente na lâmpada apenas quando a diferença de potencial aplicada à lâmpada atinge uma tensão de ruptura VL. Nesse instante, o capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada e a lâmpada fica acesa por alguns instantes. Para uma lâmpada com uma tensão de ruptura de 72 volts, ligada a uma bateria ideal de 95 volts e a um capacitor de 0,150 microfarads, qual deve ser o valor da resistência R para que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo? Então, vamos com calma aqui. Opa! De novo, o grande problema é sempre a interpretação. Esse é o exercício 62, né? Vou escrever ele aqui. Do capítulo 27. Bom, vamos pegar a figurinha dele. Eu acho que eu já tinha adiantado isso, então tá aqui. Então vamos entender o que está acontecendo, galera. O seu capacitor, ele está ligado aos terminais de uma lâmpada, só que, além disso, também está ligado aos terminais de uma fonte com uma resistência, né? Então, percebam, essa fonte aqui, ó, ela fornece uma corrente elétrica para resistência. Só que a lâmpada só permite passar corrente por ela quando atinge-se uma diferença de potencial que ele chama de VL de 72 volts.
Antes disso, não passa corrente na lâmpada. Beleza? Antes disso, não passa corrente na lâmpada. Mas se não passa corrente na lâmpada, então por onde ela passa? Ela não passa por lugar nenhum. Mentira. Ela passa pelo capacitor, né? Porque nesse momento, galera, nós vamos ter o capacitor sendo carregado. Então, nós temos um processo de carga do capacitor até que a diferença de potencial seja de 72 volts. Depois que passa de 72 volts, o capacitor, ele descarrega e joga a energia para onde? Para a lâmpada. Aí a lâmpada fica acesa durante um tempo. Depois que o capacitor se descarrega todinho, aí volta o sistema a acontecer. A lâmpada desliga, a bateria carrega o capacitor, aí ele carrega. Na hora que atinge 72, aí a lâmpada liga. Sacou? Aí fica nesse processo aí. Então, o que você tem que pensar para resolver esse problema? Primeiro, a carga do capacitor. Vamos lá. O processo de carga, galera, a gente sabe a equação dele, né? O processo de carga, eu sei que Q de T vai ser igual a força eletromotriz vezes C, que multiplica 1 menos E elevado a menos T, RC. Bom, só que eu não estou preocupado com a carga, né? A minha preocupação não é a carga, a minha preocupação é a voltagem na lâmpada. Só que percebam que a lâmpada e o capacitor, eles estão ligados em paralelo. Então, a diferença de potencial no capacitor é a mesma diferença de potencial na lâmpada. E a lâmpada só funciona quando ela atinge 72 volts. Beleza, então, olha só, hein? Eu vou escrever aqui que o capacitor, a diferença de potencial do capacitor, nós sabemos que é a carga sobre a capacitância. Quando esse valor der 72 volts, o bichinho acende. Só que então, se eu estou dividindo carga por capacitância, olha para a minha equação aqui, ó, vermelhinha. Se eu escrever Q de T sobre C, então eu trouxe o C para a esquerda, fica só o E menos elevado a menos T RC. Não é isso? E o lado esquerdo, galera, nada mais é do que a voltagem. Olha que maravilha. A voltagem no capacitor, que obviamente depende do tempo, vai ser a força eletromotriz, que é a voltagem final, que multiplica 1 menos E elevado a menos T RC. E faz sentido, não faz? Faz muito sentido. Então, eu tenho a equação da voltagem no capacitor. Como o capacitor está ligado em paralelo com a lâmpada, quando o capacitor atingir 72 volts, a lâmpada também atinge 72 volts. Então, eu quero saber o seguinte: 72 volts, a força eletromotriz era 95, né? Menos elevado a menos. O que a gente faz agora, galera? Qual é o tempo? Ele falou que o bichinho quer que pisque 2 vezes por segundo, né? Se ele vai piscar 2 vezes por segundo, então isso quer dizer que o meu capacitor, ele atinge 72 volts 2 vezes por segundo. Tudo bem? Para ele atingir os 72 volts 2 vezes por segundo, então ele tem que atingir os 72 volts a cada meio segundo, né? Porque aí em 1 segundo ele atinge 2 vezes. Faz sentido? Então, o tempo aqui vai ser de meio segundo dividido por RC. Tá bom? Eu vou carregar RC assim até o final, depois eu substituo a capacitância, senão a nossa conta vai ficar feia aqui, vai ficar muito carregada. Então tá, vou passar o 72 dividindo, deixa eu dividir aqui, ó. 72 dividido por 95
Isso dá 0,76. Então, 0,76 é igual a 1 menos E elevado a menos 0,5 dividido por RC. Vamos lá para cima. Bom, vou passar 1 subtraindo. Quando a gente passar 1 subtraindo, galera, vai dar 0,76 menos 1, vai dar 0,24, né? Com sinal de menos, vai aparecer menos de um lado, menos do outro. Ficamos assim, 0,24 vai ser igual a E elevado a menos 0,5 sobre RC. Ok? Aí o que a gente faz para eliminar esse exponencial? Tasca o logaritmo. Então, logaritmo de 0,24. Opa. Isso é igual ao logaritmo do outro lado. O logaritmo do outro lado, lembra, cai a exponencial. Então, fica menos 0,5 sobre RC, vezes o log de E elevado de E, né? Porque já caiu com a exponencial, com o expoente. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Então, quando você tirar o log de 0,242, vamos ver aqui, ó. 0,24 logaritmo natural. A menos 1,42. Então, 42, 43. 1,43. Isso é igual a menos 0,5 dividido por RC. Então, como eu quero saber o R, vou botar só, RC vai ser igual a 0,5 dividido por esse cara aí. Vamos lá? 0,5 dividido por 1,43. 0,35. Pronto, galera. Agora eu passo a capacitância dividindo. E a capacitância, se eu não me engano, era 0,15, né? Micro. 10 a menos 6. Então, 0,35. Opa. 0,35 dividido por 0,15. Isso vai dar 2,33 vezes 10 a sexta ohms. Certo? Tranquilo para todo mundo? Dúvidas? Não, Vinícius, o circuito RLC, ele é para eletromagnetismo 2. Porque esse L aí, ele vem de um indutor. E o indutor, ele mexe com campos magnéticos. Então, o eletromagnetismo 2, que é a disciplina que vão fazer semestre que vem, ela começa no capítulo 28, que aí começa com o campo magnético, aí depois vocês vão estudando campo magnético, o que e tal, aí depois vocês estudam os indutores, aí depois o circuito que tem tudo, R, L e C.
Esse eletromagnetismo 1 de vocês, ele mexe apenas com a parte de eletricidade. A gente não fala de magnetismo, não. Aí o 2 é que entra o magnetismo. Ficou até bom essa divisão, que ele fica muito corrido, né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então eu vou aproveitar esse final da aula para a gente matar um assunto que eu esqueci, que é falar de um pouquinho de aparelhos. É rapidinho, tá, galera? Hoje a gente consegue terminar a aula um pouquinho mais cedo, olha que beleza. É a última, a gente finaliza nosso cronograma todinho, velho. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fechar toda a ementa, galera, toda. Acho que vocês foram a única turma que eu consegui fazer isso sem pedir para vocês fazerem resumo para as atividades assíncronas. Acho que vocês foram a única turma que não teve atividade assíncrona, porque não precisou. A nossa carga horária fechou bonitinha, 1/5 por semana, a gente conseguiu matar tudo e a carga horária fechou nos trinks. Galera, vou só pegar uma aguinha ali, tá? Rapidão, tá muito quente. 2 minutinhos. Prontinho. Tia Issa mandou tomar água. Aqui. Né? Olha aí. Então vamos matar aqui. Coisa simples, tá, galera? Vocês certamente já sabem, acho que isso que eu vou falar, mas aqui é só para não ficar faltando nada, né? Quem são os aparelhos de medidas? Aparelhos de medidas. E aqui vem uma discussão interessante, cara. Como é que a gente faz para medir as coisas, né? Porque física sem medida não é física. A gente precisa das medidas, primeiro, para poder estudar a natureza. Segundo, para a gente conseguir testar se uma teoria está ou não correta. Né? Porque a gente escreve a teoria com base nos dados experimentais. Para ter dados experimentais, a gente precisa de medir as coisas. A gente precisa ir para o laboratório e chegar lá e medir quanto que vale alguma coisa, e a nossa teoria tem que bater. Senão, a gente tem que substituir por uma outra teoria. É isso que a física fez e faz durante todos esses anos. Pega dados experimentais, e aí com esses dados se escreve uma teoria. Beleza, sua teoria
Prevê esses valores? Show. Prevê outros valores? Bate com o valor esperado dentro do laboratório? Sim, mas sua teoria ela está no caminho certo. Pô, não deu? Cara, sua teoria tem que ser refeita. Beleza? É mais ou menos assim que a física caminha, tá, galera? É mais ou menos assim que a ciência caminha, né, de uma maneira geral. A gente não vai além do que a gente não pode ter. É por isso que algumas teorias elas ficam engavetadas durante um tempo. Amperímetros. Por exemplo, a teoria de cordas. Não sei se vocês já ouviram falar na teoria de cordas, mas ela é uma teoria muito bonita, muito elegante, só que ela não pode ser testada. Por quê? Porque nós não temos acesso. O universo não é um laboratório para a gente, onde a gente pode manipular e fazer testes, né? A gente não consegue chegar perto de um buraco negro e fazer teste. Então a gente não consegue testar. Se a gente não consegue testar, não dá para saber se a teoria é válida. Ela tem todo um apoio matemático, mas nós não sabemos se a natureza funciona daquele jeito. Existem algumas evidências que sim, outras evidências que a gente não tem ideia, mas o fato é que é uma teoria que ela ficou aí engavetada durante muito tempo. Nos anos 90, ela tinha muita força. Inclusive, muito dinheiro foi despendiado para estudar a teoria de cordas. Mas hoje tá meio assim, e aí, cara, o que a gente faz com isso? Não tem como provar. É uma teoria bonita, uma teoria que faz sentido, mas como é que a gente testa? Não testa. Aí a galera tá voltando os olhos para a relatividade geral agora, né? Por conta das ondas gravitacionais. Por quê? Porque mediram. Sacou? Então, olha o tanto que é importante você medir as coisas. Sem medir, a gente não sai do lugar. A gente faz pseudociência. É igual a galera fala aí de a energia... Cara, ninguém é muito doido, galera. A galera anda falando aí que existe uma energia de vibração do amor. Uma energia de vibração do ódio. Aí eu pergunto, como é que você mede isso? Se você não mede, você não conversa. Você apenas engana, sacou? Então, tomar muito cuidado. Deixa eu parar de falar besteira. Então, o que é um amperímetro? O amperímetro ele é um instrumento pelo nome já diz, né, galera? Ele mede em amperes, então ele é um instrumento usado para medir a corrente elétrica. Agora, como é que você vai fazer, então, um equipamento que mede a corrente elétrica? E como você vai medir a corrente elétrica? Aí vocês vão pensar agora comigo, galera. Olha só. Você tem um circuito com um resistor lá dentro. Como diabos você vai fazer para medir a corrente que passa por aquele resistor? Você não consegue entrar dentro do resistor e começar a contar os elétrons. Tá passando esse tanto de elétrons. Você não consegue. Você não tem acesso a esse mundo, né? Então, o que você faz? Você tem que arrumar uma forma de medir a corrente elétrica daquele resistor. Então, qual é a saída que o ser humano fez? E é assim que nós fazemos para a medição de praticamente todas as coisas. Você pega um aparelho em que você consegue medir a corrente elétrica desse aparelho, liga no circuito de tal maneira que a corrente elétrica que passe pelo seu aparelho tem que ser a mesma corrente elétrica que passe no resistor que você quer medir. Então, quando você lê lá no seu amperímetro uma corrente de, sei lá, 2 amperes, essa corrente de 2 amperes, ela está passando no seu amperímetro. Mas você sabe que essa corrente é a mesma do outro, do resistor.
né? Porque você ligou de tal forma que isso seja viável. Então, vocês estão vendo que é uma medida, galera, é uma medida indireta. Você está medindo, você está tendo uma inferência da medida da corrente elétrica no seu resistor, olhando para a corrente do seu aparelho. É a mesma coisa que é feita com temperatura, por exemplo. Quando você pega um termômetro e mede a temperatura do copo d'água, o que você faz? Você pega lá o termômetro, deixa dentro do copo d'água e vai esperar um tempo. Por quê? Porque eles vão entrar em equilíbrio térmico, de maneira que, quando a água e o termômetro adquirirem a mesma temperatura, depois do equilíbrio térmico, você vai tirar o termômetro e vai olhar o termômetro. Só que você está lendo, na verdade, é a temperatura do termômetro. Aquela coisa que está registrando ali é a temperatura do líquido de mercúrio que está lá dentro. Por quê? Porque ele dilatou e ele está registrando uma temperatura para aquela dilatação. Só que, por inferência, você sabe que a temperatura do mercúrio é a mesma temperatura da água, porque você esperou eles entrarem em equilíbrio térmico, entendeu? Então, você está fazendo uma medida de novo indireta. Tanto é que você não pode deixar muito tempo o termômetro fora da água, porque senão a temperatura muda. Por quê? Porque aí você começa a entrar em equilíbrio com outro ambiente, que é o ar, né, no caso. Então, vocês estão vendo que a medida, galera, ela não é uma coisa tão simples. E quando você faz medidas, você está inserindo um novo sistema dentro daquilo que você quer medir. E isso pode ser que atrapalhe a sua medida, né? Então, pensa comigo. Aquele amperímetro que você colocou lá, você concorda comigo que é uma resistência nova que você está colocando no sistema? Se é uma resistência nova que você está colocando no sistema, provavelmente você está mudando a corrente elétrica do resistor. Então, ao entrar com o amperímetro, você está mudando a corrente que você queria medir. Isso, galera, no nosso cotidiano macroscópico, ele tem proporções irrelevantes, né? A temperatura também tem proporções irrelevantes. Agora, vai tu medir coisas pequenininhas. Por exemplo, pega lá o seu termômetro e tenta medir a temperatura de uma gotinha de água. Vocês concordam comigo? Quando você pegar o termômetro e colocar na gotinha de água, o seu termômetro vai bagunçar demais o sistema, ele vai perturbar demais o sistema. Isso quer dizer que a sua gotinha de água, ela vai sofrer mudanças de temperatura muito grandes ao colocar o termômetro nela. Então você vai alterar tanta medida da temperatura que você não vai ter uma temperatura real, uma temperatura, como é que eu posso falar? Precisa. Esse, galera, já adiantando, provavelmente vocês vão fazer semestre que vem Introdução à Física Moderna, esse é o grande lance da física quântica. Você não consegue medir as coisas direito. Por quê? Porque ao medir você interfere tanto no problema que o problema ele acaba se tornando algo que não era antes. Beleza? E daí que vem o que vocês já devem ter ouvido falar de princípio da incerteza, é daí que vocês já devem ter ouvido falar de probabilidade. Tudo bem? A dualidade onda-partícula é isso também, professor? Não, aí a dualidade onda-partícula, ela vem dos experimentos em que você consegue ver, dependendo do que você monta do aparato experimental, você consegue enxergar a luz como partícula ou você consegue enxergar a luz como um comportamento ondulatório. Então, no aparato experimental em que você vê a luz num contexto coletivo, então, por exemplo, você pega a luz e faz ela passar por um espelho, ou passar por um vidro, por exemplo, aí você vai ver a luz sofrendo fenômenos ondulatórios, difração, refração, aquela coisa toda. Mas quando você tenta olhar para a luz, do ponto de vista pequenininho, individual, por exemplo, o efeito fotoelétrico, aí ela tem um comportamento de partícula. É como se existissem várias partículas, que a gente chama de fótons, que ela bate. Então, o que é a luz? Ela é uma onda ou ela é uma partícula? O que é o elétron? É uma onda ou é uma partícula? Aí você tem o que a gente chama de princípio da complementaridade, que são as duas coisas, né? Só que, dependendo de como você faz o experimento, pode se comportar como um ou como o outro.
dificilmente você consegue um experimento em que tem o meio do caminho, onde você tenha os dois comportamentos. Isso é muito difícil você conseguir. Mas a dualidade onda-partícula é essa. A natureza se comporta ora como partícula, ora como onda, dependendo de como você está olhando para ela. Quando eu falo olhando, é fazendo experimento, tá? É isso. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Para esse amperímetro entrar no circuito, galera, e ele atrapalhar de maneira mínima, ou seja, ele não conseguir atrapalhar demais o meu circuito, não conseguir atrapalhar demais a corrente que eu quero medir, ele tem que ter uma resistência muito baixa. Então, deve ter resistência elétrica, né? Resistência muito pequena. Aí, quando a gente fala muito pequena, a gente tem que tomar o cuidado de comparar, né, galera? Porque só falar muito pequena, isso não faz sentido. Beleza? Essa questão de pequeno e grande, isso é simplesmente a questão de comparação. Não existe pequeno absoluto e grande absoluto. Depende da escala que você está trabalhando. Então, eu estou trabalhando com a escala do seguinte. Eu quero medir a corrente que passa numa resistência. Ou então as resistências que estão no circuito. Então, o meu amperímetro tem que entrar no circuito e ele tem que ter uma resistência muito pequena comparada àquelas resistências que já estão no circuito. Então, vou botar aqui, ó, comparada às resistências do circuito. Inclusive com aquela que você quer medir, né? Bom, e um outro que é o voltímetro. Existem outros, tá? Existe o ohmímetro, mas vou ficar nesses dois aqui que são os mais importantes para a gente agora. Voltímetro. Bom, o voltímetro, pelo nome, já fala. Ele é um instrumento usado para medir a voltagem, né, galera? Então, eu vou chamar aqui de T. Certo? Só que ele, ao contrário do amperímetro, ele deve ter uma resistência quando eu falo resistência aqui, fica claro que é resistência elétrica, né? Resistência elétrica muito alta comparada às do circuito. As do Por que isso? Porque o voltímetro, olha, eu poderia ter usado o quadro todo, né?
Deixa eu ver se eu acho aqui um desenho dessas coisas. Eu tenho ele aqui, ó. Pronto. Olha só, galera. O amperímetro, ele tem que medir a corrente. Mas para medir a corrente, ele tem que ser ligado em série. Por quê? Porque aí a corrente que passa nele é a mesma corrente que passa nos outros caras. Tudo bem? E aí, para ele não atrapalhar demais, ele tem que ter uma resistência, no caso ideal, tendendo a zero. No caso ideal. Já o voltímetro, não. O voltímetro, olha só, esse voltímetro aqui, ele está ligado entre dois pontos, ponto C e ponto D. Todo voltímetro tem que estar ligado entre dois pontos, porque ele vai ler a diferença de potencial entre esses dois pontos. Aí a corrente elétrica passa pelo resistor R2, quando chega no ponto C, ela encontra uma espécie de bifurcação, né? Então ela dividiria aqui a corrente que passa pelo R1 e uma corrente que passa pelo próprio voltímetro. Só que, se você coloca esse voltímetro aí, concorda comigo, galera, que a corrente que vai passar no R1 não é mais a mesma corrente que passaria por ele antes de você colocar o voltímetro? Isso quer dizer que você está lendo uma voltagem diferente. Então você tem que evitar ao máximo que a corrente se divide. Para você evitar ao máximo que a corrente se divida, você precisa que o caminho do voltímetro seja muito difícil. Então, a resistência, no caso ideal, desse voltímetro, tende a muito grande, e aí não tem corrente passando por ele, ou tem uma corrente muito pequena, e aí você não atrapalha tanto a medida da voltagem nessa resistência R1 aí. Tudo bem? Então, esse é o grande lance dos voltímetros e amperímetros. Um tem que ser ligado em série, resistência baixa. O outro tem que ser ligado em paralelo, com resistência muito alta. Certo, galera? Pegaram a lógica? Bonito, né? Alguma dúvida, meu povo? Posso parar a gravação? Então, beleza.